No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a nossa querida Canon RP. A gente já falou sobre essa câmera antes, porém, aparentemente ficou várias dúvidas, né? Porque teve bastante comentários, o vídeo dela tá sendo bem assistido, então acho que ela é uma câmera que vocês querem saber mais. Então, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscreve aqui no canal para dar uma força, para me ajudar a entender que vocês estão gostando e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Canon RP, ela é uma câmera full frame de entrada da Canon. Ela é a câmera mais barata da linha full frame da Canon, das câmeras mirrorless, tá? Existem câmeras mais baratas, obviamente, por exemplo, a 6D, enfim, câmeras mais antigas, porém elas não têm alguns recursos que essa câmera aqui tem. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre os recursos dessa câmera, tá? Ela tem LCD articulável. Gente, isso daqui é muito útil. Por exemplo, Sony A7 III, que é uma câmera dita por muitos é superior, e ela é superior mesmo a essa daqui, ela não tem isso, tá? Isso daqui, cara, é uma mão na roda, ela te facilita muito a vida. Outra coisa, ela filma 4K a 24 quadros por segundo. Como eu já falei no outro vídeo, ela tem aí a sua desvantagem dela perder o autofoco dual pixel, né? Ela ainda tem autofoco, mas é um autofoco mais simples, ele não funciona no dual pixel. Funciona para algumas coisas, se você vai estar num talking head assim, ele até funciona, eu já utilizei, não fica perdendo demais o foco, porém se você vai fazer alguma coisa mais dinâmica, aí na minha opinião ele já não serve, tá? E é melhor fazer um foco manual. Ainda na parte do vídeo, ela faz Full HD 24 quadros por segundo, 30 e 60. Ela não tem 120 quadros por segundo, nem em Full HD, nem em 720p, tá? Que algumas outras câmeras que são da mesma geração dela tem. Mas quais são as coisas interessantes dela? Na minha opinião, 1080, o Full HD, ele já é o suficiente para a grande maioria dos trabalhos, tá? Se você trabalha com eventos, se você faz festas, se você faz até mesmo casamentos, muitas vezes o seu cliente não te pede 4K. Sendo muito sincero, nenhum cliente nunca me pediu pelo 4K. Então, quando eu trabalhava só com essa câmera aqui, quando ela era a minha câmera principal, nenhum cliente meu nunca deu falta, sabe? De qualidade de imagem ou qualquer coisa assim. Isso é algo que faz muita diferença pra gente que trabalha no vídeo. A gente quer sempre mais nitidez, a gente quer sempre mais qualidade, porém muitas vezes os clientes não entendem muito disso, tá? Eles não sabem disso. A gente que é meio doido por equipamento mesmo. Porém, como eu tava falando antes, Full HD a 60 quadros por segundo é mais do que o suficiente para grande maioria dos trabalhos. Então, eu já fiz muito evento cultural com ela. Já fiz bastante evento em casa de cultura, virada cultural, todo esse tipo de coisa, que é meu foco de trabalho, né? Fiz espetáculos teatrais, fiz espetáculos de circo, fiz espetáculos de dança, tudo isso com ela ali na parte do vídeo. Na parte da foto, então, nem se fala, eu vou deixar alguns takes passando aqui conforme a gente vai falando um pouquinho mais, porém vocês vão ver que a qualidade de imagem dela não peca em nada, tá? Até o 4K dela, eu vou deixar agora uma comparação do 4K dela pro 4K da R6 Mark III, que é essa câmera que tá me filmando agora. Eu vou deixar a mesma lente que tá filmando agora, 45mm, vocês vão entender que a maior questão dessa câmera no 4K, além do autofoco, é o crop, tá? Vou tentar entrar no quadro aqui. Bom, galera, esse aqui, ó, ixi, o foco tá no lugar errado. Agora achou meu rosto. Ó, bom, galera, esse aqui é Bom, galera, esse aqui é o 4K da RP, tá? Ele, ó, não peca na qualidade de imagem, na minha opinião. Ele peca um pouco no foco, demorou ali pra encontrar meu rosto. Até porque quando eu chego perto da câmera eu tô na sombra, né? Eu até vou deixar o take completo aí pra vocês verem. Mas pode ver, ó, a qualidade de imagem fica bem legal. Ela tá exatamente na mesma configuração que a R6 Mark III. Então ela é um pouquinho diferente aí a luz dela, tá? Da R6 Mark III pra RP. A RP aparentemente está um pouquinho mais clara aí, na minha opinião, olhando aqui na tela. Eu não sei se é o brilho da tela, mas parece que a RP está um pouquinho mais clara. A luz está na mesma distância, eu estou sentado exatamente no mesmo lugar. Essa diferença de enquadramento que vocês estão vendo é o modo crop, né? Porque essa câmera aqui ela só tem 4K em crop. Então é isso, valeu. Aí vamos lá. As partes ruins dessa câmera, como eu falei no vídeo anterior. Bateria. Gente, eu tenho muita bateria dessa câmera. Eu tenho, se eu não me engano, 6 baterias. Eu já tive 7 baterias dela, tá? Não tenho mais. Teve 2 que eu comprei, que foi logo no começo, eu não tinha dinheiro. Logo que eu comprei essa câmera, eu vi que a bateria dela ia muito rápido. Eu comprei 2 baterias da Batmax, que é uma marca paralela. Gente, se é o que você consegue comprar, é isso que você vai comprar, né?
É o que eu podia comprar, é o que eu conseguia bancar ali na época. E elas me serviram muito bem, tá? Elas não aguentam tanto tempo quanto a bateria original da Canon, mas até a bateria original da Canon, ela também não aguenta muito tempo nessa câmera. E então, assim, é muito melhor você ter 2 baterias a mais do que você não ter. Enfim, como eu estava dizendo, hoje em dia eu ainda tenho 5 baterias, tenho 4 aqui comigo e ainda tem mais uma que tá lá com a R8, que não tá aqui comigo, né? Tá viajando. Essa câmera aqui e a R8, elas compartilham o mesmo corpo, apesar de elas não terem o mesmo sensor, tá? Elas não têm as mesmas especificações, elas não têm a mesma qualidade de imagem. A única coisa que elas compartilham é o corpo mesmo. Muita gente fala sobre a pegada das câmeras. Galera, eu acho essa câmera aqui bem confortável, tá? Apesar dela ser bem menor do que a R6 Mark III, por exemplo, ela é muito confortável. Ó, pra mim, o dedinho fica meio de fora aqui, ó. Mas eu uso ele pra apoiar um pouquinho embaixo da câmera e tá tudo bem. Tá? Ela não faz falta pra mim esse apoio do dedinho, fica muito confortável segurar essa câmera na mão. E ela é uma câmera, como vocês podem ver, ó, bem compacta, né? Ela não é muito grande, ela é bem compacta, ela tá aqui com a 16mm. Essa câmera ela é muito pequenininha, então ela é ideal, na minha opinião, para ela ir num gimbal. Igual a R8 também, a R8 é o mesmo tamanho, o mesmo corpo. Ela não tem o sensor estabilizado, porém no gimbal eu não sinto nenhuma falta. Sendo muito sincero, até trabalhando na mão eu não sinto falta, minha mão é bem firme, tá? Eu coloco um strap nela, eu dou uma esticadinha ali pra frente e tá tudo incrível. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo também, ela tem 26.2 megapixels, então ela tem até mais megapixels do que a R8, a R6 Mark II. A resolução de foto dela, então, é um pouquinho maior, então ela não perde em nada em resolução de foto. Se você trabalha só com foto, essa câmera aqui, ela te serve muito bem. Eu trabalhei com ela por muitos anos, inicialmente só com foto, antes de eu começar a trabalhar com vídeo. E, gente, de verdade, nunca me fez falta, tipo, nada, assim. Ela tem um autofoco decente, ela não é, obviamente, o melhor autofoco, né? Ela não se compara ao Dual Pixel Autofoco 2. Porém, essa daqui, principalmente na questão de foto, na minha opinião, ela funciona bem, tá? Eu trabalho com coisas bem dinâmicas, eu trabalho com foto de esporte, trabalho com foto de circo, então é muito movimento, né? Foto de palco, então performance em luz baixa, ela precisa ter, ela dá conta bem, assim, do foco em luz baixa. Muitas vezes eu preciso estar com uma lente 1.2, com ISO lá no alto. Ela se engranula um pouco mais do que as câmeras um pouco mais novas, né? Nas fotos aí, então você trabalha com luz baixa, assim como eu trabalho, às vezes você vai usar um ISO bem alto, às vezes eu uso aí ISO 10.000, 12.800, depende do trabalho, a gente acaba precisando, né? Ainda mais trabalhando em palco, antes eu não tinha lente 1.2, então isso me fazia falta, e aí a gente acaba precisando subir o ISO mesmo, não tem o que fazer. E, gente, nunca tive nenhum cliente, sendo muito sincero, nenhum cliente nunca falou pra mim: Gui, essas fotos estão com ruído, Gui, eu não gostei da qualidade de imagem dessas fotos, tá? Nunca tive ninguém falando: meu, mas você tá trabalhando com essa câmera? Tipo, nenhum cliente liga pra isso, sabe? A gente se importa. Então, o que a gente tem que lembrar muitas vezes é que a câmera, ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta de trabalho pra gente, e o que faz a ferramenta funcionar bem é o que está atrás da ferramenta, tá? Então, se você tem conhecimento, se você sabe usar o equipamento que você tem em mãos, você tem numa R6 Mark III, você tem numa RP, você consegue extrair a mesma qualidade de foto, por exemplo, assim, é muito próximo. Mas ainda assim, muito provavelmente, o seu cliente não vai sentir nenhuma diferença aí na questão do ruído ou algo assim. Claro, o autofoco, ele faz muita diferença pra gente, ainda mais se você trabalha com esportes ou com algo que é mais rápido, né? Se você trabalha com estúdio, ele faz pouca diferença, tá? É um ambiente controlado, você tem ali tempo pra fazer as coisas, não tem nenhuma ação que não possa se repetir, tá? Mas se você trabalha aí com, sei lá, esporte mesmo, esporte é um ótimo exemplo, porque você está ali fotografando um jogo de futebol, um jogo de basquete, um atleta no geral, você não pode falar para ele: ah, faz mais uma vez porque eu não consegui pegar a sua ação. Outra coisa, a quantidade de fotos por segundo que ela faz. Galera, ela não é uma câmera rápida, tá? Então ela é uma foto para você ser bom no que você está fazendo, você tem que saber a hora de clicar. Se eu não me engano, ela faz 6 fotos por segundo. Posso estar enganado, mas eu acho que são 6. Em comparação com a R8, por exemplo, que é o mesmo corpo e a diferença de preço é razoavelmente baixa, a R8 ela faz, se eu não me engano, os mesmos 6. E aí, se você passa para o eletrônico na R8, ela faz 20 e 40. Essa daqui, ela tem o shutter eletrônico, mas você tem que ir numa configuração aqui, você não consegue, tipo, colocar no modo manual o shutter eletrônico. Você tem uma configuração que é meio perdida aqui nela, um modo semi-automático,
que ela tem um modo silencioso, se eu não me engano chama modo silencioso nessa câmera. E aí você consegue usar o shutter eletrônico, mas ali você não tem controle, tá? Então você não tem controle manual, você não pode definir o ISO do jeito que você quiser, a velocidade do obturador, então na minha opinião isso não serve, tá? Eu basicamente digo que essa câmera aqui ela não tem a opção de shutter silencioso, não tem a opção de shutter eletrônico. Bom, falando aqui sobre as portas dela, ela tem a porta USB, a porta USB dela ela é basicamente para dados, tá? Se eu não me engano você pode carregar a câmera pela porta USB, porém ela não tem como dar um power supply ali com a câmera ligada, então você não consegue entregar energia para ela e aumentar a duração da bateria, por exemplo, com um power bank ou alguma coisa assim, pelo USB. Ela tem o micro HDMI, se eu não me engano esse aqui é o micro, né? Ele não é o mini, que o mini é aquele menorzinho de todos, esse daqui é o médio. Micro HDMI. A galera que precisa de monitor externo, que precisa de uma saída de monitoramento, uma saída para alguém ali, sei lá, para um diretor, alguma coisa assim, isso daqui é horrível, tá? Normalmente isso daqui te atrapalha bastante, a saída ela é muito mais frágil do que uma saída grande de HDMI. Porém, para o tipo de trabalho que essa câmera é utilizada aqui na minha mão, eu não sinto falta, tá? Nunca utilizei um monitor externo nessa câmera. Ela é uma câmera mais para correria, mais para foto ou um evento. Você raramente vai usar um monitor externo num evento, então não sinto falta. As pessoas precisam, te recomendo procurar outra câmera, tá? Não essa. Entrada para microfone, saída para fone de ouvido, para monitoramento de áudio. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, você vai fazer um talking head, você vai fazer qualquer coisa desse tipo, você tem ali como fazer um monitoramento de áudio em tempo real, você não precisa chegar na pós-produção e descobrir como seu áudio ficou, tá? E a entrada para o microfone, obviamente, todas as câmeras mais atuais têm, e é totalmente necessário, né? Hoje em dia, raramente você vai fazer alguma coisa que você não precisa de um microfone. Aí o que mais ela tem aqui, nas portas dela, é o flash sync. Tá, considerações aqui para o corpo dessa câmera. Uma coisa que eu acho um pouquinho ruim dela, e ao mesmo tempo tem um ponto positivo nisso, tá? Vocês vão entender. Ela não tem 3 rodinhas, ela tem uma aqui em cima, que eu deixo na velocidade de obturador. Ela tem uma aqui, ó, na posição do polegar. Então eu deixo aqui obturador, velocidade do obturador, abertura da lente. E ela não tem uma rodinha aqui atrás, ela tem um direcional. E isso daqui é um pouco ruim, eu sinto falta de uma terceira rodinha aqui para usar o ISO. Porém, um ponto que é positivo nela em relação à R6 Mark III, eu sinto falta na R6 Mark III de ter um direcional também. A R6 Mark III ela tem uma rodinha aqui atrás, mas não é uma rodinha mista igual as câmeras da Sony, que você pode girar, mas você também pode usar como direcional. Nossa, eu sinto muita falta disso. Às vezes eu vou mexer no menu, alguma coisa assim, tem que usar o joystick. Eu não gosto muito do joystick, eu acho ele totalmente não prático. Então eu preferia muito ter os botões assim. As câmeras da Sony, por exemplo, elas têm isso, tá? Elas têm uma rodinha aqui atrás. Além disso, tá? Ela tem ali a opção de você apertar, igual essa câmera aqui. Então, enfim, essa câmera aqui ela tem a grande maioria dos botões configuráveis. Apesar de já ter aqui as funções F-on, zoom, info, você consegue configurar a grande maioria dos botões, tá? Você consegue colocar basicamente o que você quiser, onde você quiser. Uma observação aqui sobre o corpo dessa câmera. Esse corpo ele tem um detalhe aqui que é um pouco sensível. O botão do shutter dela, o botão de tirar foto, ele estraga facilmente, tá? Facilmente assim, né? Eu tenho essa câmera há 5 anos. E ele estragou ano passado, então às vezes ele faz aí um cliquezinho duplo, ou às vezes eu tento clicar e ele fica meio difícil de clicar. Eu dei uma pesquisada e vi que isso é um pouco comum, tá, desse corpo, então é isso, é uma câmera mais barata, que você vai ter uma qualidade de imagem boa, mas tem alguns detalhes, principalmente físicos aí, você tem que prestar atenção. Ela só tem entrada para um cartão de memória, como eu já falei antes, no vídeo anterior, né? Eu não acho que isso seja um grande problema, principalmente se você faz esse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo. Se você faz eventos, aí já é uma questão um pouquinho maior. Eu acho interessante para eventos você ter a opção de usar 2. Porém, também, se você não tem como usar 2, cara, vai lá e faz seu trampo. Não fique esperando você ter a câmera ideal, não fique esperando você ter uma R6 Mark III na mão para você começar a trabalhar. Pegou uma câmera dessa, pegou uma T5i, pegou qualquer câmera, vai, faz seu trampo, mostra seu nome, pega mais trampo, vai se desenvolvendo e assim sim você vai chegar lá onde você quer, no melhor equipamento, nas melhores coisas, nos melhores trabalhos. É isso, que nem eu falei antes, o importante não é isso daqui é uma ferramenta que traz muita coisa pra gente, né?
ferramentas mais avançadas vão trazer mais facilidades para nossa vida. Essa daqui ela já traz bastante facilidades, ela traz tudo que a gente precisa para trabalhar. Então, se você está aí chegando no mundo da fotografia, dando um upgrade de câmera para sua primeira câmera full frame, precisa de uma câmera backup, às vezes já tem aí uma câmera um pouco melhor, mas precisa de uma câmera secundária um pouco mais barata para caso você tenha um BO. Eu sempre tenho essa câmera na mochila, ela não sai da minha mochila, tá? Ela sempre tá ali, eu sempre ponho as baterias para carregar, levo em todos os trabalhos mesmo que eu não vá usar. Galera, se ainda ficou alguma dúvida sobre essa câmera, deixa aí nos comentários. Se precisar eu trago mais um vídeo, mas eu acho que agora já tá tudo esclarecido sobre essa câmera. Eu acho que não tem mais nenhum detalhe para ser falado. Se inscreve aqui no canal, me dá essa força, né? Deixa um like, deixa um comentário, nem que seja aí um joinha, um parabéns, gostei do vídeo, não gostei do vídeo, a iluminação tá legal. Enfim, dê aí sua opinião sobre o vídeo, sobre o jeito que eu tô falando, sobre o que vocês acharem que devem, tá? Muito obrigado se você assistiu até o final, se você ficou até aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!